Fala turma, tudo certo? Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao Coffee Runners Lab. E hoje eu vou apresentar para vocês qual foi o melhor modelo de tênis nesse ano de 2023, levando em consideração o quesito economia de energia. Então, antes de mais nada, eu te convido a se inscrever no canal, já deixa o like aqui no vídeo e vem comigo! Vamos junto então, turma. Vamos lá. Bom, o que me estimulou a fazer essa batalha Coffee Runners Lab? Basicamente, eu sou muito questionado a respeito de qual é o melhor tênis, principalmente para performance, né? E a gente acaba associando essa opinião de melhor tênis de performance, normalmente um tênis que nos trouxe algum RP, algum resultado muito bom, não só em prova, em treino, e dificilmente a gente consegue testar, pelo menos aqui, os modelos que eu tenho de performance para definir e ter uma opinião clara e definitiva de qual é o melhor modelo. Então, eu escolhi 8 modelos de tênis, sendo eles 6 com placa de carbono e 2 sem placas de carbono, para que eu possa avaliar principalmente um critério que eu acho muito importante num tênis que vai trazer um benefício no momento da corrida, que é a economia de energia. Mas e como avaliar essa economia de energia? Então, basicamente, eu criei uma fórmula onde a gente vai trazer algumas variáveis do treino e também de condições fisiológicas de momento para a gente trazer esse score de economia de energia, e para trazer um pouquinho mais de emoção eu criei uma batalha. Essa batalha teve um chaveamento, então teve esses confrontos, esses desafios onde os tênis eles se confrontaram até uma grande final. E os modelos escolhidos para a batalha foram 2 modelos sem placa de carbono, Olímpicos Corre 3 e On Running Cloud Monster. Foram os modelos sem placa de carbono. Com placa de carbono, Adidas Ad0 Adios Pro 3, Nike Vaporfly 2, Nike Alphafly 2, ASICS Metaspeed Sky, On Running Cloudboom Echo 3 e Hoka Rocket X2. E eu criei um protocolo para essa avaliação, onde basicamente eu tinha 3 itens definidos. Seriam testes de 5 km, onde eu deveria fazer um ritmo próximo do meu IF, que seria de 0,83, 0,82, daria um ritmo próximo de 4,30. Numa quartas de final eu levantei um pouco aí a régua, fiz um pouquinho mais de força e meu IF ficou em torno de 0,87, então todos os confrontos da quartas de final o meu ritmo foi em torno de 4,15, 4,14 nessa média. E para a final, meu IF também subiu um pouquinho e eu fiz os testes de 5 km no ritmo próximo de 3,55, 3,58. Os outros 2 itens do protocolo que eu levei em consideração foi basicamente os testes ser seguidos, em dias seguidos, sempre do confronto, tendo um dia de descanso entre os confrontos. Então, teria, digamos, 2 dias seguidos num determinado confronto, descansava um dia e depois fazia o outro confronto, onde iria definir quem passaria para a próxima fase. O horário de início do teste sempre o mesmo, 6h30 da manhã. Apenas um confronto eu tive que iniciar às 5h30 para ter as mesmas condições climáticas, principalmente, né? E até de disposição fisiológica do nosso corpo, né? Para a gente também ter, digamos, o que está no nosso controle, levar em consideração essas variáveis para a gente ter as mesmas condições para os testes realizados. E um outro item que eu achei bem importante a gente também considerar, onde eu levei isso para o protocolo, foi utilizar um mesmo pré-treino. Então todos os dias eu tomava uma xícara de café, um pão com doce de leite e uma banana, seguido de uma dose de beta-alanina, que eu sempre também tomo antes dos meus treinos. Então esse era o protocolo. Mesmo ritmo ali dos confrontos, mesmo horário de início e mesmo pré-treino. Para identificar esse score de economia de energia, basicamente, eu levantei algumas variáveis que seriam bem importantes aí para a gente levar para uma fórmula. E que dispositivos que eu usei para, digamos, trazer essas variáveis que seriam coletadas no treino? Frequência cardíaca, utilizei o frequencímetro da Polar VeritySense, esse que é óptico, que
De alguma forma ele traz alguma variação, mas isso é papo para outro vídeo, né? Que ele leva principalmente até em consideração a nossa contração muscular do dia. É claro que não vai variar tanto entre um dia e outro, mas de repente, para ter uma maior precisão, seria interessante usar aquelas cintas de peito, mas essa aqui já deu muito bem conta do recado. Então, frequência cardíaca. Utilizei um dispositivo de potência, onde a gente coloca e anexa no tênis. Então, esse aqui é o Stride, fornecido pelo meu treinador, Guto Fernandes. Muito obrigado, Guto. Então, esse dispositivo me auxiliou para principalmente trazer esse dado de potência, a potência normalizada, né, ao longo do treino. Então, eu anexo ele no meu cadarço do tênis e ele traz uma potência semelhante à potência da bike, onde a gente tem aí no pé de vela ou até no próprio pedal. Então é um dispositivo para a gente medir a potência na hora da corrida. E por último, mais básico, né, o nosso relógio Garmin. Esse aqui é o Garmin 935, que foi utilizado para trazer principalmente a conexão de todos esses dispositivos, né, e também o ritmo médio e distância de cada teste. Variáveis que, no meu entendimento, faziam sentido a gente compor uma fórmula para conseguir medir qual é o tênis que teoricamente conseguia fazer a gente correr mais rápido e com menos esforço. Então eu juntei todas essas variáveis, levando em consideração então as variáveis de dispositivos, que seria aí o ritmo, que seria trazido aí do Garmin 935, a potência do Stride e a frequência cardíaca do Verity Sense, e outras 3 variáveis que eu achei bem importante trazer também, que são horas de sono. É importante também a gente trazer essa variável, digamos, de um dia anterior. Eu trouxe também uma nota de esforço, percepção subjetiva de esforço, onde eu acho que isso é bem importante porque o que tu sente no treino também é importante que seja levado em consideração. E também a temperatura média no momento do treino. E como que foi composta essa fórmula? Bom, vamos lá. Então a gente tem o ritmo médio, que é o pace, o PC dividido por 10, vezes a frequência cardíaca, que seria também dividido por 10, vezes a NP, que seria a potência dividido por 10. Essas são as 3 principais variáveis que são levadas em consideração nessa fórmula. E depois a gente tem as condições, digamos, teoricamente mais subjetivas e não tão determinantes para o resultado, mas também importantes que seriam levados em consideração, que seria o HS, hora de sono, multiplicado pela percepção de esforço, a percepção subjetiva de esforço, dividido pela temperatura média sobre 100. Então esse resultado vai nos trazer um score de economia de energia, que quanto menor esse número, melhor o score. E o pace, que seria o ritmo médio, né? Eu trouxe para a fórmula em formato de segundos. Então seria o total de segundos referente àquele pace médio do ritmo do teste de 5 km. A frequência cardíaca, como o nome já diz, seria, digamos, uma frequência cardíaca média, né? Ao longo de todo o treino. E depois a gente ainda teria a NP, que no caso aqui seria utilizado o Stride, onde também traz, digamos, não seria uma potência média, mas uma potência normalizada, que isso tudo a gente consegue coletar direto do Strava, que foi a ferramenta oficial aí para trazer as informações. Depois a gente teria as horas de sono, que o Garmin 935 já traz também direto, precisa só dormir com o relógio, ele já traz. Então as horas de sono do dia anterior, que vai também estar nessa fórmula. A percepção de esforço, subjetiva de esforço, seria muito para a gente também ter esse feeling no momento do treino. Então a percepção de esforço seria uma nota de 0 a 10, onde naquele ritmo, como que eu entendo que eu fiz, digamos, o esforço. Então seria uma nota de 0 a 10, que também seria composta aí na fórmula. E por último, a temperatura média no momento do treino, que ela é dividida por 100. Então, digamos, teoricamente, quanto maior a temperatura e a manutenção dos demais itens, seria uma melhor condição de economia de energia. Então, só para resumir, isso traria para a gente um score de economia de energia que quanto menor o número, melhor o score de economia de energia. Bom, então como foi falado, tivemos um formato de chaveamento, onde era um primeiro
4 confrontos, né, nas quartas de finais, onde era feito testes de 5 km e eu utilizava cada fórmula, a fórmula para trazer essas variáveis e medir esse score. Então, depois de algumas batalhas aí nas quartas de final, levando em consideração o IF de 0,83, que seria em torno um ritmo médio de 4,30, a gente definiu os 4 semifinalistas. E depois de uma primeira fase onde tivemos 8 testes de 5 km, levando em consideração o IF ali próximo de 0,83, ritmo de 4,30, nós tivemos os 4 semifinalistas, que foram On Running Cloud Monster, On Running Cloud Boom Echo 3, Hoka Rocket X2 e Adidas Adizero Adios Pro 3. Esses foram os 4 semifinalistas. E na semifinal foram mais 4 testes de 4 km. Aí eu levei em consideração um ritmo um pouquinho mais forte para realmente testar não só os tênis, mas também para ver se a fórmula funcionaria. E a gente teve então a definição dos 2 finalistas, que foram Cloud Boom Echo 3 e Hoka Rocket X2, os 2 finalistas. E para a finalíssima, para ver quem seria, digamos, o ganhador do melhor tênis de 2023, levando em consideração o critério de economia de energia, eu resolvi dar uma aceleradinha no teste de 5 km, então fiz um IF próximo aí de 0,93, 0,92, no ritmo entre 3,55 e 3,58. E os 2 finalistas foram Hoka Rocket X2 e On Running Cloud Boom Echo 3. E depois de uma disputa muito acirrada entre esses 2 modelos, que para mim são inclusive não só os melhores, mas também os mais bonitos, o Hoka Rocket X2 venceu essa batalha. Então é um tênis que, além de te dar muito conforto, ele também tem uma economia de energia que, enfim, em números, deu para perceber que realmente é um pouco superior aos outros modelos, levando em consideração que esse aqui é um teste de 5 km. É claro que a gente pode fazer testes aí de distâncias maiores, mas hoje o meu escolhido, inclusive o modelo que eu utilizei nos meus últimos 2,70.3, foi esse cara aqui. Bom, e depois de 14 testes de 5 km, foi escolhido e definido, né, o grande vencedor desse ano, do melhor tênis de 2023 no quesito economia de energia, esse cara aqui. Mas levando em consideração também que esse é apenas um parâmetro para a gente escolher o nosso tênis, né? Então, por mais que talvez o Hoka seja o tênis que me traga uma melhor economia de energia, eu considero que tem outros critérios que também devam ser avaliados. A exemplo, a própria questão de conforto do tênis. Não adianta o tênis ter uma economia de energia muito interessante, mas não ser muito confortável, me trazer algum calo, ou o próprio cabedal dele. Eu vou correr num dia que de repente vai estar chovendo, ou é um local mais úmido que vai reter líquido. Normalmente o tênis de performance ele já tem um cabedal mais fininho e não é uma preocupação muito grande. Mas eu acho que são muitos outros parâmetros que a gente pode avaliar e a economia de energia, esse score de economia de energia pode ser um deles. E eu vou estar disponibilizando uma planilha onde vocês vão poder utilizar, caso queiram, e só colocar as informações referente aí a esses parâmetros que eu comentei com vocês, que seriam, digamos, as variáveis. Eu sei que a potência não é um indicador aí muito utilizado, o próprio Stride hoje é um dispositivo que não é muito popularizado, principalmente aqui no Brasil, então caso vocês não tenham o Stride no local ali da potência, vocês podem só colocar o número 1, e ele vai considerar somente daí as informações referentes à frequência cardíaca e ritmo médio. Então é um parâmetro que é importante. Às vezes eu vou definir ali qual é o melhor tênis para fazer um ciclo de uma maratona, de uma meia maratona, um ciclo de uma prova grande de triatlon, 70.3, um Ironman. Então é um parâmetro a mais, esse score de economia de energia que eu disponibilizo aqui, é um presente do canal de final de ano para quem quiser utilizar.
Bom, turma, essa foi a batalha, a primeira batalha, Coffee Runners Lab. De repente, nos próximos anos, podemos mudar também um pouquinho o formato. Eu acho que esse protocolo, ele se aproximou mais, de repente, do que é o ideal para definir essa economia de energia. Mas, claro, os testes podem mudar. Pode ser teste de 10 km, a gente pode fazer um teste, talvez, de uma quilometragem mais longa. Então, isso pode ser alterado. Mas eu tenho a dizer que realmente esse aqui é a minha escolha de tênis de melhor modelo de 2023, inclusive é o modelo que eu utilizei nos meus últimos dois, 70.3, São Paulo e Rio de Janeiro. Então eu acho que bateu em cheio com a minha percepção de esforço subjetivo e realmente a economia de energia que nos trouxe aí através da fórmula. Então esse aqui é a minha escolha e a escolha aqui do canal como o melhor modelo 2023. Hoka Rocket X2. Por hoje era isso, turma. Ficamos com o melhor tênis de 2023, Hoka Rocket X2, dentre os 8 modelos que eu considero que são os melhores desse ano de 2023. Concorda? Não concorda? Deixe nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Deixa o like no vídeo, que esse vídeo é sugerido para outras pessoas que também se interessam por corrida, por triatlo. Agradeço a todos, ficamos por aqui e até mais!